Bom, no segundo momento da nossa aula, nós vamos continuar aqui, então, com a compra e venda. E quero lembrar vocês dos fóruns, tá? Que estão postados. Todos os fóruns que estão postados aí compõem nota de segunda VA. Então, o último fórum que eu postei foi do Mercador de Veneza, que é a respeito da obra, que era para vocês lerem ou assistir o filme. E o prazo dele seria até o dia 22 de maio, né? Então, tem praticamente um mês que ele foi postado. Tomem cuidado com o prazo, tá, gente? Porque nós temos prazo também para poder corrigir e dar nota nesses trabalhos de vocês. Então, se vocês venceu o prazo, não postou, infelizmente vai ficar sem nota, tá? Realmente, o final da postagem, 22 de maio. E eu me choco ao abrir o fórum, que compõe a nota de segunda VA valendo 10 pontos, e até a data de hoje, que é 3 de maio, não tem nenhuma postagem. Nada, 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 nada aqui. Bom, enfim. Fica aí o alerta desse trabalho, tá? E, em detalhe, ele pode ser feito em grupo até 4 pessoas. Então, cuidado com esse trabalho aqui. Bom, continuando aqui o contrato de compra e venda, nós falamos, então, da questão do preço, né? E, voltando lá, o artigo 48... paramos no 494, da coisa expedida para lugar diverso de onde ela se encontra. Nesse caso, eu inverto a responsabilidade, quem assume o risco da coisa passa a ser, então, o comprador. Só tem um detalhe: se a coisa for pesada, medida, mesmo estando em local diverso do que foi comprado, a responsabilidade também é do comprador. Ou mesmo que ela não tenha sido entregue pelo vendedor, né? Na verdade, vamos lá. O 492 diz assim: até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. Essa é a regra. E os do preço por conta do comprador. Parágrafo 1º. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo, assinalando, e que já tiverem sido postos à disposição do comprador, correrão por conta deste. Ou seja, mesmo que o vendedor não tenha entregue a coisa, mas ela já foi assinalada e disposta para o comprador, os riscos da coisa correm por conta do comprador. Isso é muito comum em leilão de gado, né? Quando a pessoa compra o gado, imediatamente, logo depois, ele é marcado. Aquela marcação repassa a responsabilidade do risco desse gado ser do dono do gado, que passou a ser quem comprou esse gado. Então, se o leilão é em São Paulo, o cara tem uma fazenda em Goiás, para o gado vir para Goiás, a princípio, a teor do caput do artigo 492, os riscos desse gado vir a morrer é do vendedor. Mas o que acontece? Se ele assinalou o gado, marcou, é como se ele já tivesse sido entregue. Aí o risco já não é mais do vendedor, é do comprador, porque já foi repassado para ele. Bom, continuando aqui, nós temos o artigo 483, né, que eu falei para vocês que o contrato ele é comutativo, mas ele também pode ser aleatório. Então, o 483 vai falar da possibilidade desse contrato de compra e venda ser aleatório. O 484 vai falar da venda por meio de amostras e protótipos. Conforme a amostra do protótipo, o produto tem que ser igual. E tem um detalhe aqui, né? Quando você adquire por meio interposto, segundo o Código de Defesa do Consumidor, você tem direito de conferir, né, se aquilo realmente condiz com aquilo que você pretendia adquirir. E se você não gostar, você tem como devolver. Isso é um prazo de reflexão ou o prazo de arrependimento, né? Segundo o CDC, seria um prazo aí de 7 dias. Então, toda vez que você compra por meio interposto,
Por exemplo, quando a gente compra em revista, essas revistas da Avon, né? Você não está vendo o produto, você tem a imagem dele. Aí você tem uma imagem na revista desse tamanho de um creme. Quando o creme chega, ele é desse tamanhozinho. E você pagou um valor que para você é caro, né? Então, você teria direito de devolver aquilo ali no prazo de 7 dias. Aliás, o CDC fala que você pode, inclusive, usar aquilo ali, né? E se não for condizente com o que você imaginou que seria, você tem direito de devolver e pedir seu dinheiro de volta. É o caso dessa venda por amostra protótipo. Nesse caso aqui, ele tem que ser como amostra protótipo. A gente vê muitas situações assim que dá rescisão de contrato, ou resolução, ou execução, naqueles empreendimentos imobiliários, né? Que é vendido o imóvel na planta. Então, a pessoa vende o imóvel na planta, que é o compromisso de compra e venda, só que o cara que está comprando, ele compra uma ideia, né? Que é ali uma maquete maravilhosa, com piscina, com sala de não sei o quê, cinema, e ele fica naquela ideia que foi repassada por meio de um protótipo de todo o empreendimento. Acontece que quando o empreendimento fica pronto, começam as desculpas, né, da construtora, que está faltando isso não pode ser possível, mas isso vai ser resolvido. Enfim, ele se vê envolvido em todo um plano de enganação, né, que não corresponde ao protótipo. Ele tem como executar esse contrato também. Lembrando que, sendo relação de consumo, ele tem dano moral aí nessa situação. Bom, nós já falamos dos artigos que tratam do preço, que é do artigo 485 a 489. O 496, ele vai dizer que é anulável a venda entre ascendente e descendente. Então, vamos lá ler o 496. Ele diz assim: é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Ou seja, aquele caso que o pai vende para o filho alguma coisa, né? O pai tem um carro, vende para um filho, só que o cônjuge não consentiu. Então, isso seria anulável, ou seja, no decurso do tempo, se não for requerida essa anulabilidade, ele se convalesce, então ele se torna válido, tá? Mas se não passou o tempo ainda, a parte que foi prejudicada quiser requerer anulabilidade, ele pode requerer e vai conseguir essa anulabilidade. Por quê? Porque isso aqui, a venda de um em detrimento do outro, sem a anuência dos outros, configura, por exemplo, adiantamento de legítima. O que é legítima? Herança. E eu só tenho herança de pessoa morta. Então, quando a pessoa é viva, ela não pode estar vendendo uma coisa para um dos seus herdeiros, porque, na verdade, ela está adiantando o que seria de direito dele e de outro também. Imagina que o pai vende um carro para um filho e tem outro filho. Passa um mês, esse pai falece e ele vendeu o carro para um e o outro não. Esse outro tem direito de anular, pedir para compor a herança e partilhar entre os dois. Olha que situação. Por isso que ela é anulável. Para essa venda ser convalidada, ou seria no caso do decurso do tempo, quando ninguém reclama, ou seria no caso de pegar a assinatura de todos os herdeiros possíveis aí. E ele traz um parágrafo único, que é um detalhe. Se a separação de bens for obrigatória, não precisa da anuência do cônjuge, né? Nós temos casos aí que ela é obrigatória, não é uma separação convencional. As partes, é diferente essa separação das partes irem no cartório e falar, eu quero casar no regime de separação de bens. Essa separação aqui, que ela é obrigatória, por força de lei determina que assim o seja. Por exemplo, quando o menor de 16 anos quer se casar, ele tem 16 anos, ele quer se casar, ele pode, porque ele já tem idade núbil para poder casar. Mas tem que ter o consentimento dos pais. Aí os pais consentem, ele até pode casar, mas o regime de casamento deles vai ser de separação de bens, tá? E neste caso, então, o regime é obrigatório. Aí não precisaria da anuência do cônjuge.
mas no caso dos filhos, teria que ter se a pessoa tiver mais de um filho, tá? Bom, é diferente do artigo 497, que fala sobre nulidade. Aqui ele diz: sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública. Ele vai falar o que não pode ser comprado mesmo em asta pública. Ele vai dizer casos aqui, resumindo, de pessoas que trabalham com leilão, são vinculados ao leilão e estão participando do leilão. Então, elas podem ser beneficiadas. Por exemplo, um leiloeiro, ele vai vender um imóvel e ele mesmo arremata. Não pode. Isso é nulo. Ele compra esse imóvel, seria nulo. Por exemplo, um servidor, um tutor, um curador, alguém que tenha um envolvimento com ou com o credor, ou com o devedor, ou com o objeto dessa compra e venda. Se essas partes tiverem envolvimento, seja tutor, curador, servidor público, enfim, o próprio juiz que está envolvido no processo, ele não pode adquirir um bem que ele interessou porque ele mesmo leiloou, tá? Seria casos de suspeição e impedimento para adquirir isso aí, tá? Isso aí seria nulo. Bom, os outros artigos estão falando de questão de preço sob medida. Eu não vou entrar no detalhe disso aqui. Tem um outro que fala aqui da prelação, que é em caso de condomínio. E essa parte aqui, a partir do 499, vocês vão estar estudando especificamente quando for estudar direito das coisas, que tem a matéria de condomínio lá e que vai retomar essa questão de preferência, questão de coisas também sobre propriedade, quando ultrapassam o valor da propriedade, questão de acessão indireta, enfim. Então, nós não vamos estar trabalhando esses artigos aqui, porque vocês vão estudar, salvo engano, no 6º período, que é direito das coisas, isso. Bom, nós vamos entrar agora nas cláusulas especiais de compra e venda. A primeira cláusula que a gente vai estudar é a retrovenda. O próprio nome já fala. O que é a retrovenda? Retrovenda também é conhecido como direito de resgate ou direito de retrato. Resumidamente, é quando eu vendo alguma coisa para alguém e eu coloco uma cláusula de retrato, possibilitando eu reaver esse bem num determinado prazo, logicamente, desde que eu restitua o preço para quem comprou esse bem de mim e as despesas que essa pessoa teve. Por exemplo, eu vendo uma casa para o Paulo e eu vendi essa casa pelo valor de R$200 mil. E eu coloquei essa cláusula de retrovenda, que num período de 2 anos eu teria direito de reaver esse bem. Ou seja, se eu quiser comprar de volta, ele é obrigado a me vender. E detalhe, o preço que ele tem que me vender não é o preço do mercado. É o preço que eu paguei para ele corrigido. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o imóvel pode valorizar muito a região. Na região, imagina que eu vendi esse imóvel por R$200 mil para o Paulo. E nesse período de 2 anos foi feito na esquina do imóvel uma praça, um bosque maravilhoso. De R$200 mil, esse imóvel supervalorizou, dobrou, foi para R$400 mil por conta desse bosque que foi feito ali. E aí, quando eu quero exercer o meu direito de resgate, ou seja, Paulo, eu venho te notificar que eu quero comprar o imóvel de volta. Aí o Paulo fala, tudo bem, o valor dele é R$400 mil. Aí simplesmente eu tenho o direito de cobrar, restituindo o valor que eu paguei pelo imóvel, que eu vendi, né, que ele me pagou pelo imóvel, que foi os R$200 mil, e mais as despesas que ele teve com o imóvel. Se ele fez melhoria, afinal de contas, se eu vendi o imóvel para ele, ele é dono. Se ele é dono, ele faz no imóvel que ele quiser. A menos que eu tenha colocado, além dessa cláusula de retrato, condições ali falando que eu só iria restituir benfeitorias X, Y e Z. Ou seja, fora dessas eu não restituiria. Como o contrato é lei entre as partes, isso é possível. Então, tem que tomar muito cuidado nos contratos de compra e venda, ler as cláusulas. As cláusulas que tenham dúvidas, procure um profissional.
para te orientar o que você está assinando, tá? E esse prazo de retrato, ele tem um limite, ele é um prazo decadencial e o máximo é 3 anos. Portanto, a lei me permite o retrato no prazo máximo de 3 anos. Lembrando que a decadência, ele é um prazo combinado entre as partes. Então, ela pode ser menos de 3 anos. Ela não pode ultrapassar esse prazo que a lei falou aqui de 3 anos. Mas eu posso fazer um retrato de 1 ano, de 2 anos, de 6 meses, certo? Bom, o conceito está no 505. Então, vou ler o artigo para vocês que diz assim. O vendedor... observação, eu só tenho, como eu dei o exemplo para vocês aqui, a possibilidade de ter essa cláusula de resgate na compra e venda de imóvel. Eu não tenho possibilidade de cláusula de resgate em móvel, em automóvel, eu só tenho no imóvel. Então, veja bem, o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuarem com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, por força da lei, eu tenho que restituir o quê? O preço recebido. E reembolsar o quê? As despesas com o retorno, inclusive com o retorno desse bem para mim, tá? Então, veja bem, de vendedora, eu me torno compradora. Isso que é a cláusula de resgate, certo? Agora, relembrando o que eu disse para vocês, quantas benfeitorias forem feitas, que eu assumir pagar, no silêncio vai vir vigorar a lei. O que está descrito aqui, eu teria que restituir, por exemplo, benfeitorias necessárias. Mas se eu pactuar com a parte que nem essas eu vou restituir, ele fica no prejuízo. Então, tem que tomar muito cuidado com os contratos e ler os contratos, tá? 506. Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor pode exercer o direito de resgate depositando judicialmente. Então, o direito de resgate é do vendedor, de resgatar aquele bem que foi vendido. E aí ele vai e fala para o comprador, fulano, olha, eu quero comprar de volta, né, o imóvel que eu te vendi. E o comprador se recusa a receber. O que o vendedor pode fazer? Depositar em juízo, tá? Vocês já estudaram esse instituto? É a consignação em pagamento, ou também conhecido como depósito judicial, do valor e pedir o exercício do resgate por meio do juízo. Parágrafo único. Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vendedor restituído no domínio da coisa até e enquanto não for integralmente pago o comprador, né? Não for integralmente pago o comprador. Então, eu tenho que pagar o preço real. Então, o ideal é que até pague um pouquinho a mais para garantir esse resgate, porque o juiz pode devolver, né? Esse pedido a gente faz, olha, pagou o valor tal, em caso de dúvida, está depositando esse valor, mas o valor é X. Então, requer que seja remetido para o cálculo judiciário, a fim de apurar o valor correto. Beleza. Aí, se ultrapassou a margem de valor, o juiz manda devolver o valor para o vendedor, que agora quer ser comprador daquilo que ele vendeu. Artigo 507 diz assim: o direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Olha o tanto que isso é sério. Eu exerço o direito de retrato, inclusive contra o terceiro. E esse direito de retrato não é só, ele não é personalíssimo, não é só da pessoa, só meu. Se eu vir a falecer, meus herdeiros também têm direito a esse resgate, ou os meus sucessores, né? Bom, por exemplo, se eu vendi, botando o caso lá, eu não lembro nem para quem eu vendi mais, mas imagine que seja Paulo. Se eu vendi o imóvel para Paulo, né? Ora, se eu vendi, o Paulo é dono. Mesmo tendo a cláusula aí de resgate, ele pode fazer esse imóvel que ele quiser.
por isso que a gente tem que tomar cuidado em puxar a certidão de imóvel quando você está comprando, de preferência vintenária, para ver se não existe um ônus sobre esse imóvel que você está comprando. Aí esse Paulo, em 6 meses, ele precisou vender esse imóvel. Aí ele vendeu o imóvel para Maria. Maria ficou com esse imóvel 1 ano, não conseguiu continuar com ele, vendeu para Laura. E a Laura comprou o imóvel e nenhum deles teve cuidado de pegar a certidão atualizada do imóvel, vendo aquele ônus que estava ali. Ou se pegou, não leu. E aí, o que aconteceu? Imagina que eu até faleci. E minhas herdeiras sabem ali dessa cláusula de retrato, e elas têm interesse em retomar esse imóvel, em comprar o imóvel de volta. E aí ela vai procurar quem? Laura. Laura, olha, estamos te notificando que nós queremos comprar o imóvel, porque na cláusula de retrato tinha 3 anos para a gente exercer esse direito, e são 2 anos e 8 meses, e a gente quer comprar agora. E a Laura fala, não, tá doida? Não vou vender de volta o imóvel. Não, não quero, eu vou ficar com o imóvel, já fiz aqui melhoria, aqui é onde eu estou exercendo, até coloquei um ponto de comércio na frente, enfim. Sinto muito, ela vai ficar seu imóvel, porque o meu direito de retrato é, inclusive, contra terceiro, tá? Tanto que isso é sério. Bom, o artigo 508 vai dizer o seguinte, se a 2 ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contando que seja integral. Isso aqui seria casos, por exemplo, de sociedade ou de herança, como eu falei, né? Eu tenho 2 filhas e uma só resolve exigir o direito de retrato, porque a outra não quer mexer com isso. O mesmo exemplo que eu dei, né? É que eu vendi um imóvel e eu morro logo depois, então qualquer uma das minhas filhas pode exercer esse retrato, mas a outra também tem direito. Quem vai fazer o pacto foi a primeira que comprou de volta, né? Ela fica responsável pelo retrato. E aí ela chama a outra para compor esse processo ou não e passar a parte dela. É assim que vai funcionar. Agora, isso só vale se quem fez o direito de retrato fizer o pagamento integral. Não pode também pagar só a cota dela. Ah, vou pagar só a minha parte, é o retrato. Não, o retrato não tem nada a ver com isso. Tem que ser feito o depósito integral do valor, certo? Bom, tendo terminado essa parte aqui do direito de retrato, nós vamos agora para a venda a contento e sujeito à prova. Essa venda a contento e sujeito à prova, ela é muito parecida com o que a gente comentou agora do artigo 484, que seria a venda sob amostras e protótipos, né? O 509, então, é diferente. Vamos pegar só o conceito aqui. A venda a contento é quando eu vendo, eu fico dependente da parte contentar ou não com aquela coisa. Portanto, se chegar um objeto para alguém, ele não contentou com aquilo, independente dele ter usado, se for um defeito no produto, se é um vício, não. Basta o contento, ele não gostou. Aquilo é suficiente de ser devolvida a coisa e ser resolvido o contrato. Agora, a venda sujeita à prova é aquela que dá direito ao comprador de comprovar os efeitos ou se realmente aquele objeto condiz com o que está sendo vendido, com o que está sendo publicado dele, né? Ou com as suas qualidades que estão sendo propostas, né? Conforme foi ofertado. Bom, então é diferente. O contento, basta a pessoa contentar com aquilo ou não. E a sujeita à prova, eu tenho que experimentar aquilo, ver se é condizente com as qualidades que me foram ofertadas. Bom, vamos lá. 509 diz assim: a venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeita, olha o tanto que isso aqui é sério, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado.
Ou seja, quando a venda é feita a contento, mesmo que seja entregue, a princípio não tem prazo, né? Se a parte não estipulou o prazo desse agrado, ela não se torna perfeita enquanto a parte não manifestar que gostou da coisa. A diferença é que o CDC impõe um prazo que seria de 7 dias, que é esse prazo aí de arrependimento, né? Que é o direito de arrependimento quanto à coisa que recebeu. Veja bem, o direito ao arrependimento, ele não é uma venda sujeita à prova, ele é uma venda a contento. No direito ao arrependimento, eu não preciso usar o objeto. A lei não fala que eu só tenho o direito de me arrepender se a parte não condiz, se o objeto não condiz com aquilo, com as qualidades e com a quantidade que foi ofertado. Não é uma questão de vício ou de defeito. É simplesmente eu não querer mais o produto. Eu tenho o direito de arrepender quando eu compro por meio interposto. O que é o meio interposto? Eu compro pelo site, se eu compro pelo celular, que também vai dar pelo site da mesma coisa, se eu compro por meio de revista, né? Se eu compro por meio do telefone, a pessoa só está me dando a noção ali do objeto que eu estou adquirindo. Enfim, como eu não vi, não peguei, não tive a oportunidade de analisar, o CDC me oportuniza o prazo de 7 dias de me arrepender, se eu não gostar daquilo. Eu não preciso justificar que é um caso de vício ou defeito. Simplesmente não deu certo, vou devolver. Então, o direito de arrependimento, nos termos do CDC, ele é exatamente o que está escrito no artigo 509, em que, só que aqui, o 509 não põe prazo, quando é para o direito civil, ele não põe prazo, porque ele diz assim: ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeito enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. E ele não põe limite no adquirente manifestar o agrado. O CDC, ele coloca esse prazo de 7 dias. Bom, esse 509 é diferente do 510. O 510 vai dizer o quê? Sobre a venda sujeita à prova. Então, também a venda sujeita à prova presume-se feita sob a condição suspensiva, ou seja, é um evento futuro e incerto, porque eu não sei se a pessoa vai, ou no 509, gostar, ou no 510, comprovar os efeitos realmente, se condizentes com aquilo que estava lá sendo falado, né? Então, é uma condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim que se destina. Bom, ou seja, ela corresponda o fim, né, para qual ela se destina. E está tendo demais ações a respeito de vendas realizadas pelo meio eletrônico, né, pela internet. Justamente com fundamento nesse artigo. Se eu estou comprando de um particular pela internet, né, que é o que a gente chama business to business, né, é um negócio feito com outro negociante, sites do tipo, hoje mesmo meu irmão falou, OLX, né, que na verdade não é uma relação ali de consumo, o que é colocado na OLX, a grosso modo, são bens particulares vendidos para outro particular. Então, é uma relação civil, exatamente aqui. Mas se você comprou pela OLX, não viu o objeto e esse objeto te foi entregue, você aliás, você viu, teve a foto lá do carro, você comprou um carro pela OLX, aí o camarada é de Brasília. Você viu o carro, gostou do carro, a foto do carro, beleza. E aí você já deu até uma garantia ali, deu uma entrada. Não estou falando de arras, você já comprou aquilo ali. Você já pagou a primeira parte para o cara deixar o carro lá para você pagar o resto quando fosse buscar em Brasília. Chegou em Brasília, na hora de você ver o carro, ele não corresponde àquilo que você imaginou. Tanto você pode invocar aqui, se não é uma venda a contento, você pode invocar a venda sujeita à prova. Só tem um detalhe. Qualquer uma das duas, né, seja a venda a contento ou seja a venda sujeita à prova, é uma cláusula. Então, tem que estar como condição desse contrato. Por isso que são cláusulas especiais.
Se não tiver essa previsão no texto do contrato, e aí vem um detalhe, muita gente não faz contrato escrito, né? Mas a prova é feita, por exemplo, por qualquer meio idôneo documental, como é o WhatsApp. Então, você fez pelo WhatsApp, comprou esse carro, falou, olha, eu vou te pagar já R$ 3.000, quando chegar aí eu te dou o resto. Mas é o seguinte, se esse carro não for conforme você me colocou aqui, a gente faz o negócio, beleza? Aí o cara pega, bota um joinha assim, ó. O que você entende do joinha? Isso é uma manifestação expressa. Beleza, tudo bem, né? Joia, ok. Chega lá, o carro não é, você, apesar de não ter escrito, né? Formalmente, num contrato, essa cláusula, interpreta como cláusula sujeita à prova. Então, quer dizer, ele assumiu, né, essa possibilidade de você não gostando na hora que viu o objeto de fato, ele te devolver. Isso aqui é diferente, resolver o contrato, ele te devolve dinheiro e você volta com o carro, fica com o carro, ele fica com o carro. Bom, é diferente do CDC. No CDC não precisa dessa cláusula, tá? Como é matéria de ordem pública, essa cláusula é presumida toda vez que o consumidor, as duas cláusulas, tanto a sujeita à prova como a cláusula a contento, elas estão dentro dos princípios norteadores do CDC, tá? Que é o tal do direito de arrependimento do CDC. Então, independente de ter essa cláusula, de não ter essa cláusula, aliás, se a parte fizer um contrato abrindo mão dessa cláusula, sendo consumidor, ele tem direito de pedir para anular aquilo ali, porque ele está abrindo mão de um direito que é garantido por ele por lei específica, tá? E por ele ser vulnerável nessa relação jurídica. Bom, então, repetindo, como estamos falando de direito civil, isso aqui são cláusulas especiais, elas têm que estar previstas no contrato, tá? Senão não tem validade. Bom, pessoal, 7 minutos a aula encerra. Então, já estou avisando, tá? Vou tentar fechar essa parte, ver se dá tempo, que aí a gente já encerra esse momento da nossa aula. O 511 diz assim, que em ambos os casos, tanto a venda a contento ou a sujeita à prova, as obrigações do comprador que recebeu sob condição suspensiva a coisa comprada são as de mero comodatário enquanto não manifestar aceitá-la. Então, quando eu compro alguma coisa sob essas condições, né, mesmo que ela tenha me sido entregue, eu tenho a minha condição não é de dona. Naquele período eu estou apenas como comodatária. O que é o comodato? É um empréstimo gratuito. Então, veja bem, apesar de ser uma compra e venda, mas que depende de uma condição suspensiva, mesmo que essa coisa tenha sido me entregue, eu ainda não sou dona dela enquanto eu não manifestar que eu gostei ou que realmente a coisa condiz com aquilo que eu esperava. Certo? Então, até esse momento, enquanto eu não manifestar, eu não tenho propriedade da coisa, eu tenho apenas a posse da coisa. Tá? O comodatário é aquele que se utiliza da coisa gratuitamente. Então, ele só tem posse. 512. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo judicialmente ou extrajudicialmente para que o faça em prazo improrrogável. Então, aquela situação que eu falei, como aqui não diz prazo, limite para a pessoa manifestar seu agrado ou manifestar que o objeto é condizente com as provas, né, que ele imaginou que seria, eu posso, como vendedora, intimar o comprador a manifestar, né, sob pena de não fazendo, ele perder esse direito aí de se tornar dono, né, como comprador efetivo da coisa. Bom, pessoal, eu vou explicar só até aqui, porque a prelação é bem grande. Terceiro C. Hoje é 13 de maio. Certo. Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre a matéria? Agora, qual que é o código aí? O último? Qual que é o quê?
O código, o último que você falou aí agora? O código? O Código de Defesa do Consumidor. É isso? Não, eu confundi. Artigo quer dizer. Artigo. O artigo é o 512 do Código 512. Tá. Artigo 512 do Código Civil. Então, tá, lembrando que todas essas cláusulas especiais, elas têm que estar previstas, tá, gente? É diferente do CDC, que não precisaria dessa previsão. Mais alguma dúvida? Não? O trabalho até sexta-feira? O trabalho é até dia 22 de maio, a postagem. 22. Tá? Eu vou bom, então. ter um prazinho aí, eu consigo segurar, aguentar vocês postarem por conta da prova até o dia 25 de maio, porque o que nos foi passado é que a gente tem que entregar a nota, fechada a nota, postada até dia 1º de junho. Então, para eu não ficar final de semana trabalhando com isso, eu vou dar um limite para vocês até dia 25 de maio eu consigo esperar. Porque aí eu tenho que corrigir, né? E aí, o que acontece? O povo posta tudo de última hora, eu fico igual a louca, lendo um monte de coisa para poder dar a nota. Tá bom? Então, eu consigo até dia 25 de maio. Bom, então. Mais alguma coisa? Tem um chat aqui, deixa eu ver. A prova vai ter a aula de hoje? Não, eu acho que eu já passei a matéria dessa prova. Deixa eu só ver aqui. Atividades. A prova vai até a aula do dia 22 de abril, que é a aula... Não, até a aula 5, do dia 29 de abril. Tá? Que é sobre extinção de contratos. É porque tá a aula 4 no meu aqui, ela veio depois da aula 5. Mas todas essas aulas, ela começa lá na aula 1, que é contratos de evicção, e vai descendo aqui extinção de contratos. A maior parte que está na extinção de contratos, né? Que vai até a aula da live do dia 29. Não. Toda aula que está postada aqui, até dia 6 de maio. A última aula, toda extinção de contrato, gente, vai cair. O problema é que eu vou retomando a matéria, né? Então, às vezes, dá a impressão que a aula não rende. Mas extinção de contratos, eu estou falando dela desde a aula 2. Aí eu falo, depois eu venho resumo, depois eu venho e volto atrás, eu falo mais um pouco, aí eu retomo a matéria de novo. Então, ela começa na aula 1, que é contrato de evicção, e vai até a aula 6, que foi do dia 6 de maio. Toda a matéria que está aqui. Tá? A aula de hoje, que é compra e venda, não vai cair. Contrato de compra e venda não cai. Mais alguma dúvida? Não, né? Acho que não. Então tá. Então vou encerrar a aula. Boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado.